Então, beleza. Vamos lá, gente. A gente parou aqui entrando em indutores, né? Então, aqui está falando que os componentes não estão em escala real, que tem uns que são bem menores, né? É o caso desse indutor SMD, que tem um tamanho muito reduzido. E o transformador pode ser desse tamanho aí ou até maior, né? Sim, tá não? Pera aí. E agora? Beleza. Então, nós temos aqui tanto indutores, né, de sinal mesmo, de circuitos eletrônicos, quanto nós temos aí outros tipos de indutores, tá? E aí que eu quero perguntar para vocês aí, ó, quem me fala aonde mais os indutores estão presentes? Aonde mais, além dos equipamentos eletrônicos? Ninguém? Exato. Transformadores, que mais? Geradores, tá? Que são as máquinas elétricas, né? São os três eletroímãs, muito bem lembrado, também é um indutor. E o eletroímã em si é, né, aquele que responde por ser realmente um indutor. Porque eu não posso chamar o motor de indutor. O motor, ele é uma série de indutores, né? O gerador, o transformador, ele tem mais de um indutor acoplado no mesmo núcleo. Mas o eletroímã em si, ele tem a única característica de quê? De gerar um campo magnético. Então ele sim, nós podemos falar que é um indutor puro, né? Os outros, né? O transformador aí no caso, ele serve para transformar, levar a baixa tensão e isolar, né? Que é o transformador isolador também, um para um. E as máquinas, né? Que a gente tem máquina síncrona, máquina assíncrona, né? São os motores, geradores. São as máquinas de corrente contínua, né? Todas elas têm indutores. A gente, então, hoje em dia, os indutores, eles estão presentes aí tanto para trabalhar com eletrônica, com sinal, né? Quanto para gerar força, né? Motores, geradores. Um exemplo de eletroímã que a gente vê aí, aquelas fechaduras eletrônicas, né? Você aperta o botão lá e plac, dá aquele barulho. Aquilo lá é um eletroímã. Ali dentro ali tem um eletroímã. Quando você alimenta ele, ele puxa o núcleo, né? E ele puxando o núcleo, ele destrava a fechadura. Outro uso de indutor, gente. Todo mundo usa. Solenoide também é um caso, né, de uso de indutor que também é usado para puxar, né? Tem um êmbolozinho ali e quando você alimenta a solenoide, ela puxa aquele êmbolo, né? O núcleo ali e ele ou passa qualquer tipo de fluido, né? Seja gás, o ar comprimido ou óleo, né? Na conexão hidráulica. Inclusive, isso aí também é interessante. Quando a gente começar a aprofundar um pouquinho na conversão eletromagnética, a gente vai ver por que quando você tira a solenoide da bobina, a bobina da válvula solenoide, o que acontece? Se eu alimentar, queima, ela derrete. Aí você fala, pô, mas eu não fiz nada, eu só tirei ele do núcleo. Você vai entender por quê. Nós vamos aqui aprender por quê que quando eu tiro aquela bobina ali da solenoide, ela queima, né? É uma coisa assim, quando eu trabalhava na área, né, industrial, sempre aqueles pinozinhos que segura a bobina, ele some. Eu trabalhava em laminação, vibrava demais, bobininha subindo, sozinha. A gente amarrava lá, passava uma abraçadeira, um arame qualquer lá, mas nada aguenta aquilo lá. E aí subia e queimava. Aí dava aquela dor de cabeça, trocar bobina e tal. Nós vamos ver por que isso acontece. E outra, indutor aí, gente, todo mundo usa, mas você esquece que é um indutor, mas é um indutor. Alto-falante, fone de ouvido, certo?
Você está me ouvindo aí, ó, através de um indutor, ok? Seja uma caixa de música, uma caixinha, tudo isso aí tem indutor, né? O alto-falante nada mais é do que um indutor com retorno por mola. Ele tem um conezinho que tem uma mola e ali ele tem um ímã permanente dentro dele, né? Esse ímã permanente tem o norte e o sul e tem o indutor. O indutor gera norte no norte do ímã permanente. O que, que acontece? Norte com norte empurra o cone para frente, porque eles se repelem. Aí, quando ele quer puxar o cone, ele vai e gera o polo contrário do que está no ímã permanente. E aí ele consegue fazer aquele cone ali para frente, para frente, para trás, de acordo com a frequência, você tem aí determinado som, né? É nada mais é do que um indutor, né? Também. Então, os indutores são presentes aí em larga escala no nosso dia a dia. Mas o que é um indutor, né? O indutor ele é um componente elétrico que armazena energia em forma de campo magnético, tá? Eles são compostos de várias espiras. Isso aqui é um indutor, gente. Muita gente, quando instala o chuveiro, sobra aquele cabo. Principalmente quando é esses chuveiros mais simples, que tem que colocar aquele tubo que sai da parede. Aí o cara deixa ali 1 metro de cabo, porque geralmente queima, né? A gente até falou na primeira aula aí, se for má conexão, já a corrente ali é muito alta, né? Qualquer tipo de má conexão no conector ali vai gerar aquecimento. E aí o cara deixa uma folga, né? Vou deixar uma folguinha aqui, porque senão já pensou se derrete aqui, eu não vou conseguir emendar, vou ter que passar outro cabo. Então, boa prática aí de quem faz instalação elétrica deixar uma sobra razoável ali. Só que aí, para não ficar com a sobra caída lá, né? O que o cara faz? Ele vai lá, põe a chave de fenda, enrola o cabo enroladinho ali, né? Beleza, ele acabou de fazer um indutor, certo? E esse indutor em série com o chuveiro aí, ó, vai atrapalhar o funcionamento do seu chuveiro. Apesar do chuveiro ser puramente resistivo, né? O indutor vai fazer o quê? Ele vai deslocar ali a tensão e a corrente. Ele vai fazer uma defasagem ali. E aí o fator de potência do seu chuveiro, que era 1, porque era puramente resistivo, ele vai cair. O que, que significa? Que a corrente vai subir. Ah, então estou gastando mais energia. Não, você não está gastando mais energia. Por quê? Porque a energia que você paga para a CEMIG é energia ativa, certo? É aquilo que é dissipado. Mas vai vir uma energia reativa que nós, por sermos consumidores residenciais, a gente não paga, na indústria paga e paga caro. Por isso que a indústria tem que ficar olhando a questão do fator de potência, fazer a correção. Mas por que, se não gasta energia, por que a CEMIG cobra multa quando eu estou com o meu fator de potência muito capacitivo, muito indutivo? Porque a corrente aumenta demais. E a corrente aumentando demais, ele vai aumentar o aquecimento no cabo do seu chuveiro, vai aumentar o aquecimento lá no poste da CEMIG, vai aumentar o aquecimento lá na subestação, elevatória, baixadora, e assim vai. Então a CEMIG, mesmo que você não está consumindo essa corrente, quando você tem uma carne indutiva, você está aumentando a corrente elétrica no seu circuito. Mesmo que você não está dissipando ela. Tá? E aí o cara vai e enrola o cabo lá. E ele faz o indutor. E esse indutor aquece. E esse indutor aumenta a corrente do circuito. Então fica bonitinho. Eu já vi demais. Mas não é aconselhável fazer isso, porque a corrente é muito alta, certo? E a gente vai ver ali que a indutância, ela, a corrente é um fator determinante da indutância, certo? Ela é uma componente da indutância. Nós vamos ver mais para frente. Apesar dela estar no denominador, quando você fala assim, então quando eu puxar mais corrente, a indutância vai ser menor. Sim, a indutância vai ser menor. Mas quem diz que é a indutância que faz ali o seu circuito puxar mais corrente ou menos corrente? Né? É uma coisa mais complexa do que isso. Então, ó, o que é um indutor? O indutor é um condutor enrolado. Mas por que um condutor enrolado, gente? Ó,
Se a gente pensar, a corrente elétrica está entrando aqui, ó, né? E existe a regra da mão direita. Depois a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver estudando. E a regra da mão direita me diz que vai ter um campo eletromagnético aqui ao redor desse condutor, que está sendo percorrido pela corrente elétrica, certo? Lei de Lenz, lei de Faraday, tá? Quando você tem a variação do campo elétrico, você tem ali um campo eletromagnético. Principalmente a gente trabalhando aí, quando eu falo assim, gente, eu estou falando de corrente alternada, ok? Quando você aplica corrente contínua no indutor, no início ele vai armazenar energia. Se você desligar, ele vai gerar inclusive uma contra-eletromotriz, tá? Isso aí depois eu explico o que é. Mas com o tempo é igual capacitor. Você colocou ele em corrente contínua, se a corrente ele não variar, não fazer nada, ele vai ficar ali à toa. Ele vai ser um resistor. A única resistência que vai ter vai ser dos condutores dele aqui. Mas, quando em corrente alternada, aí sim, ele vira um indutor e ele é um agente ativo aí do circuito, beleza? Então ele é o quê? Um indutor enrolado, um condutor enrolado sobre um núcleo. Ah, mas aqui embaixo não tem núcleo. Tem, não está no vácuo. Isso aqui é ara, beleza? E mesmo se estivesse no vácuo, o vácuo também ele seria um núcleo. Onde a gente tem campo magnético, né? Tudo conduz campo magnético, mais ou menos, mas tudo conduz, seja o ar, seja o vácuo, seja a borracha, né? E aí nós vamos ver que cada tipo de material de núcleo, né, ele tem a facilidade ou a dificuldade de manter as linhas de força no seu interior, de concentrar as linhas de força ali, certo? Então, a gente chama de espraiamento, quando ele abre o campo magnético. Então, por exemplo, materiais ferromagnéticos, eles têm grande facilidade de quê? De manter o campo magnético em seu interior. Isso aí é uma característica excelente para nós. Então, qualquer um consegue fazer um indutor, né? Você pegar um fio elétrico e enrolar ao redor do dedo, isso aí já é um indutor. E por que a gente enrola, né? Que eu estava falando. O campo aqui, ele vai somando. Ó, aqui tem um campo dessa espira. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Tá vendo? Então ele vai se somando aqui e vira um grande campo aqui, ó. Certo? O campo magnético. E ele vai ter aqui norte e sul. Igual um ímã. Por isso que a gente enrola. Então, quanto mais a gente enrolar, a gente está concatenando. A gente vai ver agora o que é o fluxo concatenado. Ou seja, a gente está somando ali. Cada vez que eu dou uma volta, eu estou somando ali aquele fluxo. Certo? Então, ó, as correntes e as tensões calculadas nos indutores do circuito são denominadas variáveis de estado do indutor. O indutor em si, ele tem a chamada transitória, né? Ou transitório. O indutor, isso aí já aconteceu comigo. Eu estava alimentando um daqueles reatores de xenô, farol de xenô. Tinha um reator aqui e tal, e eu estava alimentando ele, eu estava fazendo um circuitinho. E eu alimentava aquele reator, a corrente dele é alta, dá 35 watts, dá uns 3 amperes. E aí eu estava alimentando ele e desligava. E aí eu percebi uma centelha na hora que eu desligava. Eu falei, putz, essa fonte não tem proteção, não tem diodo de contra-eletromotriz. Diodo de roda livre, né, que o pessoal fala. Por quê? Vou procurar aqui que a gente já mostra para vocês diodo de roda livre. Quer ver? O indutor, quando a gente alimenta ele atrasa a corrente, certo? Então ele atrasa a corrente ali e, né, se você pegar como referência, ele adianta a tensão. Se ele atrasa um, ele adianta o outro. E aí, quando você alimenta um indutor e você desliga esse indutor, a tendência desse indutor. Não tem um desenho aqui? Ó, aqui nós temos um indutor, ó, um resistor, um capacitor, um circuito RLC. Beleza, um retificadorzinho aqui. Aí eu venho e alimento esse indutor aqui, ó. Alimento esse indutor.
Esse indutor atrasa a corrente, adianta a tensão, e ele armazena energia ali em forma de campo eletromagnético. Fica ali no núcleo dele. Quando eu desligo, ele tem energia armazenada. E ele tem uma tendência natural, que praticamente tudo na natureza tem, que é o que? A inércia, certo? Ele tem a tendência de continuar como ele estava, carregado. E para isso, o que ele faz? Ele solta a chamada contra-eletromotriz. Ele joga uma tensão ali altíssima, certo? E ele joga uma tensão alta, inclusive com polaridade oposta ao que ele estava sendo alimentado. Então veja bem, eu tenho um diodo aqui, ó. Aqui vai passar o positivo, né? Vai ser o semi-ciclo positivo, vai passar aqui. Quando eu venho cá e abro esse circuito, no caso aqui, né? Esse indutor vai gerar uma contra-eletromotriz. Ele vai gerar um positivo para baixo, um negativo para cima, mas em uma escala muito alta. Muito alta. Certo? E esse é um princípio usado, por exemplo, na fonte de chaveamento, naquelas armas de choque, na cerca elétrica. Eles usam esse princípio de contra-eletromotriz para gerar alta tensão. Tá? Como que você eleva a tensão de uma fonte, de uma bateria? Né? A gente fica pensando, mas eu tenho 12 volts ali, como é que eu vou fazer virar 127? Com o indutor, a gente usa essa característica do indutor. Só que essa característica também, ela vem para o mal, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, quando eu desalimento aqui, ele vai gerar uma tensão altíssima aqui. Inclusive, pode queimar minha fonte. E foi o que aconteceu comigo. Eu queimei a fonte porque a fonte não tinha esse diodozinho aqui, ó, que é o chamado diodo de roda livre. Para que ele é feito? Por que ele está ali? Para quando eu desalimentar, né? Quando eu desacoplar esse indutor e ele gerar contra-eletromotriz, ele vai curto-circuitar aqui, ó. Certo? Então ele vai curto-circuitar e não vai deixar essa alta tensão passar para o resto do circuito. Então isso aqui é muito usado, por exemplo, quando você tem painel muito grande, o painel é outro uso do indutor. O contator é um indutor. Ele tem um indutor lá embaixo que atraca ele, puxa ele para fechar. E quando eu abro o contator, o que acontece? O contator me joga na rede uma contra-eletromotriz. Então, eu já vi muitos painéis com o diodo de roda livre. Por quê? Ao mesmo tempo que o cara desliga o contator, essa alta tensão vai lá na lâmpada, no LED de sinalização e queima. Certo? Então você tem lá, tem um painel. Direto você está trocando lâmpada, está trocando LED e está queimando, está queimando. Você mede tensão, a tensão está normal. O que está acontecendo com esse LED, com essa lâmpada? Pode ser a bendita da contra-eletromotriz vindo das bobinas do contator. Então, sempre que a gente está fazendo um circuitinho eletrônico, a gente usa colocar esse diodo de roda livre em um relé, por exemplo. Porque o relé também é a mesma coisa no contator. Né? O relé, a diferença é só de escala. Então, a gente usa esse artifício, que é contra a eletromotriz. O diodo de roda livre, né? A facilidade com que esse indutor armazena energia em forma de campo magnético se chama indutância. Então, quanto maior a indutância, maior a facilidade dela armazenar. E é representado pela letra L e é medida em R, tá? No H aqui, ó. Uma corrente elétrica aí, circulando por um indutor, produz uma força magnetomotriz, que é o resultado da diferença de potencial estabelecida da bobina de N espiras, e é dada por. Essa letrinha aqui nós não vamos usar, nós sempre vamos usar FMM, mais fácil, tá? O que é FMM? Força magnetomotriz. O que é a força magnetomotriz? Nada mais é do que o número de espiras vezes a corrente. Vocês lembram lá no indutor que eu falei assim, ó, quando você vai enrolando o indutor, você está somando ali, ó, o campo magnético, tá? E por isso que a força magnetomotriz tem a ver com as espiras. Quanto mais espiras, maior a minha força magnetomotriz. E daqui a pouco nós vamos entender por que eu estou vendo lei de Ohm, que eu estou vendo primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, que eu estou vendo indutor, que eu estou vendo capacitor. Por quê? Quando eu vou chegar no circuito magnético, não sei se vocês vão lembrar, lá da termodinâmica, né? Não sei quem deu aula para vocês, foi o Humberto. Lá na termodinâmica, a gente fazia analogia dos circuitos térmicos com o circuito elétrico. A gente usava lei de Ohm, né?
Então eu tinha ali a condução de temperatura era corrente. O ΔT, ou a diferença de temperatura entre a superfície, era a tensão. E o coeficiente de condutividade daquele material era o quê? Era a resistência. Nós vamos fazer a mesma coisa com o circuito magnético. Nós vamos fazer analogia com o quê? Com lei de Ohm. Então a força magnetomotriz, nós vamos considerar que é a tensão do circuito magnético. O fluxo, ele vai ser o quê? A corrente do circuito magnético. E a relutância magnética vai ser o quê? A resistência do circuito magnético. Então, por isso que ó, a força magnetomotriz é igual a número de espiras vezes a corrente. Tá? Unidade medida. Espira, ampere. Então, a unidade medida é ampere espira. O N, número de espiras, não tem unidade medida, né? Quantas voltas lá. E corrente, ampere. Ó, lembrando da lei de Ohm, em circuitos elétricos, pode-se relacionar o fluxo magnético, né, de um circuito magnético produzido pela força magnetomotriz com a relutância dada por. A lei de Ohm aqui, galera, fluxo é igual. Isso aqui é a força magnetomotriz sobre a relutância. Tá? Deixa eu mostrar aqui na câmera que fica mais fácil entender. Por isso que a gente está estudando isso. Falar, pô, motor no oitavo período, o cara está me explicando resistividade, resistência. É para a gente chegar aqui agora. Para a gente fazer essa analogia e vocês pegarem. Ó. Só ver se eu compartilho a câmera aqui. Primeiro eu vou ter que. Estou só ajustando aqui a câmera aqui, pessoal. Não apanhar bastante. Aí, agora ficou legal. Estão vendo a câmera aí, gente? Então, aqui, ó. Lá na primeira lei de Ohm, né? Nós vimos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Correto? E aqui no nosso indutor é a mesma coisa. Só que aí vai ser a força magnetomotriz é igual a relutância, o Rzinho é igual, vezes o fluxo magnético. Tá? Então, quando eu tenho um indutor aqui, ó, tem um indutorzinho aqui, ó, e aqui eu tenho um núcleo, só para simplificar. Esse núcleo aqui, tá? Indutorzinho aqui é simples. Então eu tenho uma corrente entrando aqui na minha bobina, no meu indutor, certo? E eu tenho N voltas. Se eu multiplicar a corrente pelas voltas, eu vou encontrar aqui o quê? A minha força magnetomotriz, ok? Que é similar à tensão.
Quando eu aplico aqui uma força magnetomotriz, ou seja, uma corrente elétrica com N voltas, ele vai gerar aqui, ó, um fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? Né? São as linhas magnéticas de força ali, ó, que circulam aqui no meu núcleo, tá? E ele é o meu fluxo aqui, ó, que ele é o quê? Vou pegar uma canetinha diferente aqui. Caneta mesmo dá. Ele é similar, né? A gente pode deixar ele similar aqui à corrente. A força magnetomotriz, similar à tensão, e a relutância é igual à resistência. O que é a relutância? Bem, se esse núcleo for feito de aço, o aço é um material ferromagnético, então ele tem facilidade de conduzir aqui, ó, o fluxo em seu interior. E se tiver o ar? O ar não é tão legal assim. Ele deixa esse fluxo espalhar. E se tiver uma borracha? Piorou. A borracha ela não tem, ela tem baixa permeabilidade magnética. Então a relutância dela é alta, tá? Então nós podemos associar aqui, ó, a relutância também a resistência. Esse aí é o pontapézinho inicial da nossa disciplina. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu te falar. Vou te falar aqui agora, né? Salvar, deixa aqui. Você fala aqui, ó, força magnetomotriz, relutância e fluxo magnético. A gente vai ver isso aí de novo. Eu dei só a introduçãozinha aqui. Nada. Então, ó, tá aqui, ó, é o que eu acabei de explicar. Nós temos o fluxo magnético, que é similar à corrente. Ele tem a unidade de medida Weber, ok? Ou W maiúsculo, B minúsculo. Força magnetomotriz não é N vezes I? Então é ampere espira, tá? E a relutância magnética é ampere espira por Weber. Beleza? Gente, eu vou colocar esse mesmo material também lá na aula 1. Já está junto com a aula gravada hoje, eu vou colocar o material e a lista de exercícios. Tá, depois você me cobra no grupo, que aí eu mando lá. Nada. Então aqui, ó. Oi. Não, é uma lista separada. Hoje a gente deve começar a fazer ela, mas nós não dá conta de acabar, não. São 11 exercícios. Tem alguns bem simplesinhos, mas tem outros que tem que pensar um pouquinho. Não é nada difícil. Esse início de matéria é bem tranquilo. Mas não vai dar tempo, não, da gente acabar hoje, não. Aí vocês fazem em casa depois, traz a dúvida para a gente na próxima aula. Ó, então o que nós temos aqui, essa fórmula que a gente acabou de ver, só substitui essa letra aqui, que eu nem sei que letra é essa, tá tudo bagunçado aqui, por força magnetomotriz, tá? Vou até colocar aqui, ó, né? Só para a gente fechar na nomenclatura só, eu acho FMM melhor que esse aí. E aqui nós temos o fluxo concatenado. Do mesmo jeito que a gente tem a força magnetomotriz, que é o número de espiras vezes a corrente, eu tenho aqui o número de espiras vezes o fluxo. Por quê? Além de eu estar concatenando a corrente, que é a força magnetomotriz, eu também estou concatenando o quê? O fluxo magnético. Cada volta que eu dou ali, ó, eu estou concatenando ou somando o fluxo daquela espira, tá? Então é isso aqui, ó. Esse ômega aqui, ó, é o número de espiras vezes o fluxo magnético. Esse Tzinho entre parênteses aqui significa que é instantâneo, né?
Aí depende do tempo, não é uma coisa fixa. Se eu aumentar o fluxo, né, eu vou aumentar o fluxo concatenado. Como que eu aumento o fluxo? Aumentando a força magnetomotriz. Como que eu aumento a força magnetomotriz? Aumentando a corrente. Tudo ligado uma na outra aí. Ó. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Tem uns exercícios mais complexos. Esses de agora vai ser mais simples. E aí apareceu aqui, ó. A gente está estudando indutor, não tá? Esse Lzinho. O que é o Lzinho? É a indutância do indutor, certo? E a indutância do indutor eu posso calcular através de três fórmulas, ok? Quais fórmulas são essas? Fluxo concatenado sobre a corrente, número de espiras vezes força magnetomotriz sobre relutância vezes a corrente, ou número de espiras ao quadrado sobre a relutância. Aí vocês vão olhar assustados e falar assim, não, é muita fórmula. Nossa, um monte de variável. Isso aqui, tudo parte de uma fórmula só. Na verdade, você tem que saber umas três fórmulas nessa disciplina. O resto, você deduz. Então, você sabendo as três principais ali, o resto você deduz tudo. Não precisa assustar não, que agora a gente vai esmiuçar isso aí e vai ficar fininho. E aí nós vamos fazer o primeiro exercício nosso aqui, ó. Exemplo. Deu um exemplozinho aqui bem bobinho. E ele nos diz o seguinte. Ele está pedindo o valor da indutância com o fluxo concatenado de 50 miliweber, né? Então vou colocar aqui, ó, fluxo concatenado é o ômega, né? Vou ligar a câmera. Aqui, ó, fluxo concatenado é o ômega, né? Ele é o quê? Ele é 50 miliweber, né? 50 miliweber. E ele está me falando que ele tem uma corrente ali de 250 miliamperes, né? Quando eu falo 250 mili, é 250 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? E aí ele está me perguntando a indutância. Olha aqui que melzinho. Indutância é igual a fluxo concatenado sobre a corrente. Então eu simplesmente vou pegar aqui, ó, L é igual a fluxo concatenado sobre a corrente. Tá? Então a indutância é igual a 50 vezes 10 a menos 3, que é miliweber, né? Sobre 250 vezes 10 a menos 3. E aí nós vamos dividir de 50 por 250. Se não me engano, vai dar 200 mili. Esse aqui já é para cortar, né? 50 com 250. 200 mil. Então, significa que a minha indutância é igual a 200 mili Henry. H maiúsculo. Tranquilo. Esse aí foi só um exemplo para vocês entenderem. Essas outras fórmulas nós vamos ver na próxima parte, nas próximas aulas, que aí começa a ficar um pouquinho mais complexo, tá? Hoje nós vamos trabalhar praticamente só com essa aqui, ó. Praticamente não, só com essa, todos os exercícios. As outras aqui foi só mais para conhecer e depois a gente vai entrar realmente no circuito magnético. Tá, e aí eu vou entrar com outro conceito. Qual conceito é esse? A permeabilidade magnética dos materiais. Olha que nome bonito, hein? Permeabilidade magnética. Significa, ela é dada em Henry por metro, beleza? E é uma grandeza utilizada para se medir o campo magnético que se encontra no interior de determinado material ou dispositivo. Essa medida é feita em relação ao segundo campo, a um segundo campo magnetizante ou campo de excitação. Ó, o conceito aqui, ele parece ser meio complexo, mas não é, tá? Vou trocar, vamos fazer outra analogia. Por que o Matheus estava ensinando resistor no oitavo período?
Você lembra lá que a gente estava usando a resistividade, né? A permeabilidade magnética, ela é como se fosse a condutividade. Então, quanto maior a permeabilidade magnética daquele determinado material, menor vai ser a sua relutância. É como se fosse a condutividade. Por quê? Quanto maior a condutividade, menor era a resistência. Aqui é a mesma coisa, nós podemos fazer analogia. E aí nós temos um parâmetro, que é a nossa referência de permeabilidade magnética. Qual parâmetro é esse? O μ0, tá? O μ0, o que, que ele é? Ele é a permeabilidade magnética no vácuo. Então ele é a nossa referência. Por que, que ele é a nossa referência? Porque todas ou quase todas as vezes que a gente se encontrar com permeabilidade magnética, vai ser uma permeabilidade magnética relativa. O que é uma permeabilidade magnética relativa? Quantas vezes a permeabilidade magnética de tal material é maior do que o μ0? Ou seja, é maior do que a permeabilidade magnética no vácuo. Então a gente sempre vai trombar por aí, ó, com o μr, que é a permeabilidade relativa. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um aço, né? Aí, qual que é o μr do aço? É quantas vezes o aço tem a permeabilidade magnética maior do que o vácuo. Esse é o μr, certo? Então, ó, a definição de permeabilidade magnética relativa de um material magnético é a relação entre permeabilidade, característica do material magnético, pela permeabilidade absoluta estabelecida como permeabilidade do ar. Tá? Ar e vácuo aqui a gente considera miséria. Isso é tabelado, gente. Cada material tem a sua permeabilidade. Então, o cobre aqui, ó, muito próximo de 1. Ou o alumínio, muito próximo de 1 também. Né? Ou seja, tem praticamente a mesma permeabilidade magnética do vácuo e do ar. Olha o ferro, 5.500. 5.500 vezes ele tem mais facilidade de conduzir fluxo magnético do que o ar e o vácuo. Olha o ferro silício, 7.000 vezes. Agora vocês entenderam por que, que o núcleo, o estator, o núcleo do transformador, o estator do gerador são feitos de ferro ou ferro silício. Por quê? Esse ferro e ferro silício são chamados materiais ferromagnéticos. Eles têm uma permeabilidade magnética muito alta, certo? E o interessante é o seguinte, essa permeabilidade magnética também varia, para acabar de bagunçar o meio de campo. Ela não é fixa, tá? Então tem algumas aplicações de determinados materiais que, inclusive, essa variação é bem-vinda. Nós vamos trabalhar muito pouco com variação, muito pouco não existe, né? Nós vamos trabalhar pouquíssimo com variação. Nós sempre vamos adotar aí uma média e colocar um valor mais fixo da permeabilidade magnética. Gente, não assusta, tá? Nós estamos só introduzindo aqui agora, vai piorar um tiquinho ainda. Então vamos lá. Sim, não. Não tem muito essa relação, não. Não tem muito essa relação. O ferro, geralmente, toda liga de ferro, ela tem ótima permeabilidade magnética. Entendeu? Ó, por que não está o ouro aqui? Por que não está a prata aqui? Gente, ninguém faz núcleo de ouro e prata, não. Imagina, o núcleo do indutor é grande. Uma coisa é você colocar um contatozinho lá de prata, um contatozinho lá de ouro. Núcleo de ouro e de prata de jeito nenhum. Nossa, é inviável, né? Economicamente inviável. Mas você vê aí que o cobre e o alumínio, a diferença desse para o ferro. Então, o cobre e o alumínio eles não são tão interessantes, não. Inclusive, quando você pega um rotor de um motor, quer ver? Vamos pegar um rotor aqui, mostrar para vocês.
Ele é composto de ferro-silício. Aqui, ó. Esse amarelinho aqui no meio, ó. Isso aqui é ferro-silício. Aí tem um branquinho aqui, ó. Mais clarinho. Sabe o que é isso? Alumínio. Ah, Matheus, mas a permeabilidade magnética do alumínio é ruim? Mas a função do alumínio aqui não é conduzir campo eletromagnético. É conduzir corrente elétrica. Ah, então circula corrente elétrica no rotor do motor, Matheus? Circula e muita. Beleza? Então, ó, nós temos aqui tudo é de alumínio também, ó, né? Essas duas extremidades são de alumínio. Nós temos aqui a ligação dessas duas extremidades como se fossem os condutores, né? De corrente elétrica. E nós temos aqui o ferro silício como se fosse o condutor de fluxo magnético. Então ele é um misto aí, ó. Eles usaram aí dois tipos de materiais, um que tem boa condução elétrica e o outro que tem boa permeabilidade magnética. Beleza? Isso aqui vocês vão estudar lá com mais calma em máquinas elétricas. Nós vamos ver aqui, começar a ver, conhecer o motor, né? O que é um rotor, por exemplo? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um rotor. É a parte que fica no interior do motor, né? E essa outra parte aqui de fora ela é chamada de estator. Então o motor praticamente tem duas partes aí, ó. O estator e o rotor. E aí nós temos motor com rotor bobinado, né, com escovas aqui, ó. Nós temos motores com rotor bobinado, com excitação externa, que é o caso, por exemplo, de motor de corrente contínua, usa muito isso, quando ele não tem. Esse aqui é chamado motor universal, né? Que tem essa defasagem aqui e as escovinhas. A gente vai ver os tipos de motores, qual que é a função, né? Aqui, ó, o motorzinho expandido aqui, ó. Rotor, estator, invólucro, o pessoal chama de carcaça, né? A carcaça do motor. Nós temos aqui a ventoinha, que ela é responsável pela ventilação. A maioria dos motores tem, alguns não tem, tá? E isso aqui basicamente é isso. Nós temos dois rolamentos aqui nas carcaças, ó, nas tampas. E praticamente é isso. Vamos voltar lá então. Então, ó, permeabilidade relativa de cada material. Então, por que que o ímã ele adere ali ao ferro, ou ao ferro silício, ou ligas metálicas de ferro? Porque o ferro ele tem uma alta permeabilidade magnética. Sabe? Então, ele tem a grande facilidade de conduzir o fluxo magnético no seu interior. Por hoje é isso em indutores, tá? Mas nós vamos pegar fundo aí em indutor. Por quê? Quando a gente fala de conversão eletromecânica de energia, tem um negócio aí que não bate muito bem, não. Eu estou falando em conversão eletromecânica de energia. Então, eu estou convertendo energia elétrica em mecânica, ou mecânica em elétrica, certo? Mas o transformador, ele não converte elétrica em mecânica nem mecânica em elétrica. Ele converte o quê? Elétrica em elétrica. Mas ele é uma máquina elétrica e ele obedece a todos os princípios dos motores e dos geradores. Todos os princípios. Inclusive, eles são bastante idênticos. Vocês vão ver depois que o transformador e o motor, eles são muito parecidos. Muito parecidos. Então, agora nós vamos entrar aqui em capacitores. Tá? Capacitor a gente vai ver mais levemente aqui, só por alto mesmo. E aí nós temos aqui também alguns desenhos de capacitores, simbologia, né? Nós temos capacitores não polarizados e capacitores polarizados. Geralmente, qual capacitor que é polarizado? O eletrolítico. Por que ele chama capacitor eletrolítico? Dentro dele ele tem um isolante que é chamado isolante eletrolítico. Esse isolante é um isolante de alto poder isolante. Então, eles conseguiram pegar. Porque o capacitor, na verdade, ele é duas placas, né? Ele é duas placas ali, muito próximas uma da outra. E aí ele armazena energia ali. Né? Quando você joga ali o positivo e o negativo, o que, que as cargas tendem? Né? A se atrair. Então ele carrega essas duas placas ali. E a façanha deles terem descoberto o capacitor eletrolítico
é que esse líquido, né, esse isolante eletrolítico, ele tem um alto poder isolante. Então eles conseguiram colocar as placas bem próximas mesmo. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de pegar um capacitor eletrolítico e abrir. Você vai abrir e vai estar um enroladinho de placa assim, ó, com um papelzinho no meio e o óleo fedorento. O óleo fede pra caramba, principalmente quando você queima ele. Aí você vai abrir nele, vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando. O capacitorzinho pequenininho assim tem 1 metro de placa ali dentro enrolado. Só que isso cobrou um preço. Quando fizeram o capacitor eletrolítico, ele tem placas de composições diferentes. E essas placas, elas são polarizadas. Você só pode ligar o positivo no positivo e o negativo no negativo. Todo capacitorzinho, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Oi. O resistor ele não é polarizado. O, indu- o indutor também não é polarizado. O capacitor é. Mas qual capacitor? O capacitor é eletrolítico. Os outros não são. Aqui, ó, eu achei um. Ele estoura. Ele estoura. Ele incha e estoura mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver aí na câmera. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver na câmera aí, pessoal? Tá meio. Aqui, ó. Essa faixinha branca aqui, ó, é o negativo. Ó. Ele tá te indicando qual que é o negativo dele, ó. Certo? Se você ligar invertido, meu amigo, é um estouro. Esse pequenininho até que não estoura muito forte, não. O grande, ele faz um barulho. Tô procurando um grande aqui, mas na hora que precisa não acho, não. Capacitor pra todo lado. Dá um tiro. Eu vou te falar então. Bom quando estoura é os de correção de fator de potência de média tensão. Meu amigo, até a alma sai do corpo. É um tiro. Ele estoura, mas faz um barulho absurdo. 3.800 volts que chega nele, né? Mas ele não é polarizado, não é por inversão de polaridade, não. O do inversor, ele estoura, faz muito barulho, porque a tensão na saída do inversor ele é alta. Ele é alta pra caramba. Porque esse capacitor tá na saída, né? É um capacitor grande. Então, esse capacitor eletrolítico, ele não pode ser ligado invertido. A gente até fazia uma brincadeira com um amigo nosso lá, né? Quando eu trabalhava na Farmax. Ele tinha muito medo de eletricidade e tal. Aí eu era moleque, tá com 18 anos, 19 anos. Aí eu ligava o capacitor. Não colocava um pequenininho, não, colocava um maiorzinho. Na extensão eu colocava do lado dele, caladinho. E eu não via, não. Aí eu ia lá do outro lado da sala e ligava. Jogava a corrente alternada, né, da tomada no capacitor. Mas era um tiro, o cara quase morria de coração. Então estoura mesmo. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Sai um fumação fedorento, fede pra caramba esse óleo. E aí esse eletrolito, mas ele tem essa grande vantagem, ele tem uma capacitância muito grande em relação aos outros. Olha aqui para vocês verem. Esse capacitor aqui, ó, ele está aqui 22,5. Significa que é 2, 2 e 5 zeros. Só que ele dá em nanofarad. Então ele vai dar aqui 22 mais 5 zeros, vai dar 22 vezes 10 a 5, né? Só que ele é em nanofarad, então ele vai dar 0,22 micron. Vou precisar calcular aí na cabeça aqui. Esse aqui, de poliéster, ele vai dar 0,22 micro. Essa bostinha que eu mostrei para vocês aqui tem 10 micro. Ou seja, 50 vezes maior do que esse poliéster. E esse poliéster é grande. Vou achar os outros aqui para mostrar para vocês. Quando precisa, não acho não.
E este poliéster ele é grande, só que ele não armazena nada. Oi? Vou postar no portal. Não, postei não. Vou postar. Inclusive o vídeo também vou postar no portal. Então aqui, ó, eu tenho capacitor variável. Esse aqui é raro, viu? Isso aqui eu usava nos rádios antigos. Você variava a capacitância para você variar a frequência que você estava captando na antena, naqueles rádios analógicos. Isso aqui ele é bem raro hoje em dia, quase não se vê. Esse capacitor a óleo aqui, ele é praticamente um eletrolítico. Só que ele é bipolar, não tem a capacidade a capacitância do eletrolítico, não. Eu tenho poliéster. O poliéster está no meio do caminho ali, ó. Ele tem uma determinada facilidade de armazenar carga e ele tem uma alta tensão. Olha aqui, esse aqui é para 400 volts. Tá vendo? E eu tenho o cerâmico e o tântalo. Esses dois são os pititinhos, assim, ó. Quando você pega uma placa aí, você vai ver ele pequenininho, assim, esse coloridinho. Esse aqui, ele tem baixíssima capacitância, só que ele tem alta tensão de isolamento. Tem capacitor aqui que aguenta 1000 volts. Então ele isola muito bem. E ele tem outra característica que muita gente não conhece, que é o quê? Trabalha em alta frequência. Esse eletrolítico e esse poliéster aqui não são bons para alta frequência, não. Esse de óleo aqui também não. O tântalo e cerâmico, você pode trabalhar aí com megahertz, com gigahertz. Ele tem a frequência de trabalho aí bem alta. Então, ó, diferente do resistor, o capacitor pode ser considerado um elemento dinâmico. Por quê? Porque ele participa ativamente do circuito. Ele armazena carga, ele libera carga, né? Ele puxa corrente, ele solta corrente. Por exemplo, ele é muito usado em fontes, né? Para diminuir o ripple, quando você faz ali a retificação da fonte, que sai lá o semiciclo, dá aquele vale, né? Aquele tamanho de vale ali. Aí você joga um capacitor lá, ele meio que pega aquela corrente que é pulsante e faz uma corrente contínua, né? Que é o chamado capacitor de filtro. Amanhã vocês têm aula comigo? É vocês que têm aula comigo? Eletrônica analógica 2. Oi? Ah, tá. Porque lá na eletrônica analógica também eu vou dar aula para uma turma de elétrica. E lá também nós usamos capacitor para um uso interessante. Para quê? Para desacoplar sinal contínuo. Como assim, Matheus? Eu pego um condutor, nesse condutor eu jogo um sinal de corrente contínua e um sinal de corrente alternada. Então somos os dois ali. E coloco um capacitor. O capacitor filtra, ele deixa passar só o sinal de corrente alternada. Sinal de corrente contínua ele barra. Então o capacitor também tem N, né, utilidades aí na eletrônica. E na elétrica. Por exemplo, correção de fator de potência. O capacitor, nós podemos falar que eletricamente ele é o inverso do indutor. Então, quando eu tenho muito motor na empresa, muito transformador, muito reator daqueles antigos, né, muitos indutores, o que acontece? É aquilo que eu falei, o fator de potência vai caindo e a corrente vai subindo. Então, eu entro ali com capacitores para quê? Para tentar chegar o mais próximo possível de um fator de potência, né? Para não deixar essa corrente subir e não ter energia reativa. Então, o capacitor e o indutor, eles meio que se anulam, né? Eles anulam os efeitos deles ali. Quando eu digo efeito de defasagem de corrente e tensão, tá? Não de armazenamento de energia e de corrente. Também conhecidos como condensadores, viu? Capacitor. Vocês ouviram falar, o condensador. Físico tem muito dessa aí. Físico chama capacitor de condensador. Ouviu condensador é capacitor, a mesma coisa. Então, ó, em nosso livro, no nosso caso, na nossa disciplina, nós vamos considerar o quê? A corrente instantânea. É igual o indutor. Nós vamos considerar a tensão instantânea. Porém, esse parâmetro é variado. Como assim? O capacitor tem um tempo de carga
e um tempo de descarga. Não é instantâneo, né? Ele demora um tempo até ele carregar as placas dele e ele também demora um tempo para descarregar, até ele zerar as placas, né? Então, ele obedece a essa formulazinha aqui bonitinha, ó, tá vendo? Então, ó, o fluxo de carga entre os eletrodos condutores de capacitor acontece ao longo do tempo de forma não instantânea, assim como acontece em um dispositivo puramente resistivo. A variação da tensão dos polos do capacitor pode ser dada pela equação. A tensão instantânea, tá vendo o Tzinho aqui, ó? A tensão instantânea é igual a quê? Ao inverso da capacitância e a integral da corrente entre T0, de T0 a T, mais a tensão no momento zero, certo? Ah, mas o que é isso? É isso aqui, ó. Veja bem, isso aqui é uma curva de carga de um capacitor. Então, ó, ele vem, carrega, ó, começa do zero, vai carregando. Quando chega aqui, ele está completamente carregado. E aqui, ó, você pega um carregado e descarrega ele, ó. Quando ele chega aqui, ó, ele está completamente descarregado. Então, isso aqui, ó, é o tempo pela porcentagem da tensão de carga, que é a chamada a curva de carga e descarga do capacitor. Antigamente era muito usado essa carga e descarga de capacitor para se fazer temporizadores. Eu já cheguei a fazer um relógio com referência em carga e descarga de capacitor, com um circuito integrado que se chama 555. É um circuito linear aí. Só que o que? Essa carga e descarga desse capacitor, ela não é muito precisa não. A gente vê aqui um ciclo de carga e descarga, ele vai ser preciso. Mas você não pode basear um, um tempo aí, né, uma referência de tempo, em carga e descarga de capacitor, se você quiser uma certa precisão, não. Isso varia muito. Então esse relógio meu lá, uma vez por mês, tinha que ir lá e ajustar ele. Ele atrasava uns minutinhos, adiantava uns minutinhos. O capacitor varia. Você pega o capacitor lá, tá lá assim, 1000 microfarad. Coloca ele lá no capacímetro, beleza, tá 1000. Daqui 6 meses você coloca ele lá e tá 993. Ah, como assim? A placa pode ter oxidado, né? Pode ter perdido aquela função. Então o capacitor ele vai meio que desgastando com o tempo. Isso aí acontece muito em motor, gente. Tem muitos motores que usam o capacitor para partida, né? Que é o caso do motor monofásico. E tem muitos motores também que usam o capacitor para dar defasagem entre o rotor e o estator, que é o caso desses ventilador de teto. Eles têm um capacitor permanente, nós chamamos de capacitor permanente. Aqueles... Oi? Pode também, pode acontecer. Aqueles ventiladores, ele tá lá no teto, né? Aí você comprou um ventilador, põe lá, nós, ventilador é top. Top nada, né? Ventilador de teto só faz barulho. Enfim, mas ele roda. Quando você compra, ele tá rodando. Aí passou 6 meses, passou um ano, ele tá lá, aquela lenga-lenga rodando devagarinho. Você pode ter certeza que o capacitor dele perdeu eficiência. Igual você falou aí, pode secar o líquido, e pode oxidar a placa. Você vai lá, compra um capacitor novo, põe lá, acabou. O motor fica zero. Então, o capacitor, com o tempo, ele vai desgastando. E depende muito do capacitor, né? Esse capacitor eletrolítico ele é bem mais parrudo. Esse capacitor que a gente usa em motor, ele desgasta mais fácil. 90% das vezes. Você fala aquele esmeril? Isso, moto esmeril. 90% das vezes. E aí tem um problema. Porque ele vai perdendo a capacitância dele e ele vai ficando fraco. E ele tenta compensar aumentando a corrente. Se você não trocar o capacitor, ele queima. Então, já viu que ele fica fraco para partir? Aí você dá uns tapas nele assim e começa a rodar mais rápido? Aquilo ali ó, é capacitor.
De cada 10 vezes, 11 é capacitor. Você pode ter certeza. Se você tirar o capacitor lá. Não, não. Não, não. Aí tem a ver com a característica do motor. Entendeu? O capacitor não vai. O capacitor, o máximo que você vai fazer é ele chegar na potência nominal do motor. Você não consegue aumentar a potência de motor com capacitor, não. Entendeu? O que pode acontecer é o capacitor atrapalhar essa potência nominal. Perde, perde. É o que eu tô falando. O capacitor ele pode atrapalhar. Melhorar o motor ele não vai, não, ele só vai piorar se ele tiver ruim. Então, se ele tiver ruim, você pode trocar, porque é 90% das vezes. Viu? É raro. Não. Isso aí é sintoma de capacitor. Beleza? Aqui também ó, tem uma relação entre carga, tensão e capacitância. Tá falando aqui, ó, uma curiosidade, que a unidade de medida de capacitor é Faraday, né? Por causa do Michael Faraday, que foi um físico, se eu não me engano. E essa equação aqui é que nós vamos usar aqui, que é a carga é igual a tensão vezes capacitância. E aí eu vou fazer esse exercício aqui rapidinho para nós. Ó. Por quê? Porque aí eu já fiz um exemplo de cada um e vai dar para vocês brincarem com o exercício em casa. Então vamos lá. Ó. Muito, 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 muito fácil, né? Ele me deu a capacitância. Então, ó, exemplo 4. Ele me deu a capacitância, que é 2.200 microfaraday. Só de ver esse valor aí, eu já sei que esse capacitor é eletrolítico. Você não consegue o valor de capacitância dessa altura aí se não for eletrolítico, não. Se conseguir, vai ser um tamanho no capacitor. Ok, ó. E nós acabamos de ver ali que o quê? Que a carga é igual a capacitância vezes a tensão. Certo? Acabamos de ver ali, ó. Carga é igual a capacitância vezes tensão, tensão vezes capacitância, tanto faz. E ele está me pedindo o quê? A carga. Olha que coisa mais boa. O que eu vou fazer? A carga é igual a 2.200 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Minha carga vai dar aí, ó. 110 micro, mili, coulomb. Carga é dada em coulomb, né? Vocês lembram lá da carga elétrica? Então tá aí, ó. Só multipliquei aqui, ó, a capacitância pela tensão. Ele me deu aqui, ó, 110 milicoulomb. Beleza? Diferentemente dos resistores, os capacitores e indutores causam defasagem entre corrente elétrica e tensão. Beleza? E um anula o outro, é aquilo que eu falei. O capacitor causa adiantamento da corrente, enquanto o indutor atrasa a corrente. Tá? Ah, Matheus, vou decorar? De novo, não. Você não vai decorar. Vou te ensinar aqui que você não vai esquecer mais. Macetinho. Tá aqui o indutor. Ó. Quando você aplica a tensão aqui no indutor, ó, a tensão vem para cá instantaneamente. Certo? Só que a corrente, ó, ela demora, porque ela tem que fazer as voltinhas aqui, ó. Isso é verdade? Não, isso é um macete, para você lembrar. Quer dizer que a tensão chega rápido e a corrente atrasa. Por quê? Porque ela tem que fazer a voltinha. Então agora você não precisa mais decorar, só você lembrar, ó. O indutor tem a voltinha, a corrente tem que fazer a voltinha, então ela atrasa em relação à tensão. Então, no indutor, a corrente atrasa. E o capacitor ao contrário. A corrente adianta. Se em uma corrente atrasa e no outro a corrente adianta, um anula o outro aqui, ó. Que é o quê? É o princípio do fator de potência. Aqui, ó.
Esse é o princípio básico da correção e do fator de potência. E aí, para finalizar, ó, aqui a gente já falou, né, o que é componente discreto, que são os componentes separados, né? Por que estamos relembrando os componentes discretos em conversão eletromecânica de energia? Estou vendo conversão eletromecânica de energia, vou ver motor elétrico, gerador elétrico. Por que o Matheus está me passando resistor, capacitor? Por causa disso aqui, ó. Olha o circuito equivalente do motor aqui. Nele tem resistor, indutor, resistor de novo, indutor de novo, resistor de novo, indutor de novo. Só isso aqui é carga. Isso aqui tudo é perda. Tudo isso aqui é perda. A carga é só isso aqui, ó, que é realmente a potência que você vai usar. Então, no circuito equivalente, quando você estiver lá em máquinas elétricas, vocês vão usar resistor, vocês vão usar indutor. E quando você estiver fazendo CEP, a mesma coisa. Olha o circuito equivalente da linha de transmissão aqui, ó. Olha o capacitor. Como assim, Matheus? Aí nós temos dois cabos carregados ali, ó. Dois cabos carregados é como se fossem placas. Então existe um fator capacitância, tá? Então, numa linha de transmissão, você vai ver aqui resistor, indutor, capacitor. Então é por isso que a gente está vendo esses componentes discretos, ok? Gente, acabou essa primeira parte. É uma parte bem tranquila. Vou passar para vocês vou colocar no portal. Teve um aluno que pediu para mandar no grupo aí. Alguém pega no portal e manda no grupo aí para ele. Eu vou colocar aqui no portal agora. Já vou colocar o vídeo, já coloco o slide e o exercício, tá ok? Aí vocês fazem esse exercício, porque aula que vem, vocês vêm com as dúvidas. Se tiver ficar dúvida, a gente já tira as dúvidas e já passa para a próxima, já evolui na matéria aí, beleza? Eu que agradeço a presença de todos, boa noite aí. E qualquer dúvida aí, se tiver também, você pode mandar no WhatsApp aí, que eu tento ajudar vocês pelo WhatsApp. Se ficar alguma dúvida, na aula que vem a gente já tira a dúvida também, ok? Boa noite a todos, pessoal. Valeu.